o Trump, no fim das contas, ele tá elegendo uns caras mais à esquerda para que não haja uma... Elegendo, de certa forma, né? Vai, no Canadá e na Austrália, que nem tu falou. Por conta das merda que ele fala. Então, isso é bastante interessante, assim como ainda... É claro que tem, mas o poder geopolítico dos Estados Unidos ele é tão grande que com essas falas do Trump ele está conseguindo, sem querer, eleger uns caras que são eleitos para combater o Trump, né? E esse momento que a gente está no mundo, tá? O mundo meio que de mal com os Estados Unidos, está todo mundo querendo combater o Trump, é isso que tu diria que isso está rolando? Acho que sim, né? E quando a gente fala o mundo todo, principalmente as principais lideranças geopolíticas internacionais. Então, por exemplo, membros da União Europeia. Quando você vê o Friedrich Merz, por exemplo, ele vai lá fazer uma visita ao Trump na Casa Branca, você vê que ele é cheio de dedos assim, poxa, eu posso falar, mas eu não posso... O que ele fez com o Zelensky, por exemplo, na Casa Branca, pô, foi um constrangimento. Chegou a ver o que ele fez com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa? Não vi, mas foi parecido com o que ele fez com o Zelensky? Foi pior. Tá, o que aconteceu então? Porra, porque com o Zelensky foi uma coisa horrorosa, assim, o Zelensky totalmente desconfortável tava sendo transmitido ao vivo aquela reunião ali, não era? Com o Cyril Ramaphosa também. A África do Sul esse ano é um país importante porque está na liderança do G20, que é talvez o único órgão hoje internacional que consegue reunir países do G7, países dos BRICS. Então, talvez seja o órgão mais importante hoje, excetuando a ONU, né? E a África do Sul, que inclusive o Elon Musk, né, descende aí da África do Sul, então tem uma influência forte. Vai acabar sendo deportado pra lá? Pois é. Não vai, porque a gente vai falar já dele se reaproximando. Mas vai lá. Mas o Cyril Ramaphosa, que é o presidente, ele vem tentando fazer uma reforma agrária na África do Sul. E uma reforma agrária que leva muito em consideração as questões raciais. Por conta de toda a política colonial, por conta da apartheid na África do Sul, hoje a gente tem uma situação em que 80% da população do país é a população negra e eles controlam só 4% das terras agrícolas. Então, ele pretende fazer uma reforma agrária com a questão racial. O Elon Musk, o Trump, nisso eles concordam, falam que isso é uma política racista da África do Sul. Tanto que em meio a essa política de deportação, enfim, ele até fez um simbolismo que ele recebeu uma série de Afrikaners, que são esses descendentes brancos ali da África do Sul, nos Estados Unidos, alegando que eles eram refugiados. E aí o Cyril Ramaphosa foi fazer a visita oficial ao Trump. Falei, já vai dar problema, né? Porque o Trump é meio polêmico e tal. De repente eles estavam conversou, porque a África do Sul também tem uma ligação com o golfe muito forte, né? Tem vários golfistas e tal. Eles começaram conversando de golfe, porque o Trump também gosta bastante de jogar golfe e tal. De repente, eu falei assim, partidários aqui, apaga a luz, por favor, que eu quero mostrar umas imagens. Sem avisar o Cyril Ramaphosa, né? O Trump falando isso. De repente, apareceu uma tela e ele começou a mostrar imagens de homens brancos, assim, massacrados, mortos. Falando assim, tá vendo, Cyril Ramaphosa? É isso que está acontecendo com os fazendeiros brancos da África do Sul. Você concorda com isso? Com a sua política racista? E aí imagina que o presidente da África do Sul, assim, né? Vendo o que tava acontecendo. Meu irmão. E os caras falando, não, pô, tá maluco, não vou em podcast não, dá merda, né? Vou lá encontrar o Trump, olha a merda pior que dá. ainda. Caraca, como é que foi a reação dele? Eu não vi essa, cara. Então, daí o Cyril Ramaphosa falou, mas, poxa, da onde que é isso? Da onde você tá tirando essas informações? Porque eu não tenho essa notícia. Daí ele falou assim, não, realmente, o Cyril Ramaphosa tentou sair pela tangente. Ele falou, não, violência acontece em todos os lugares do mundo. Mas assim, não que a gente faça uma política de perseguição contra os brancos. No final das contas, descobriram que as imagens que estavam sendo transmitidas nem eram da África do Sul. Eram do Sudão, da Guerra Civil do Sudão, contra brancos no Sudão, né? O Trump é um brincante, cara. Mandou uma fake news ali ainda, né? Fake news, né? Caralho, cara, que arrombado. Não vi isso aí, eu vou procurar saber isso daí. Mas tem uma mensagem aqui do Silvano. Olha esse aqui, ó. Cadê? Silvano de Oliveira mandou R$ 35. Segundo o YouTube, Felipe Durante, que mora na China. A China proibiu as vendas das matérias-primas terra raras. Por ser de uso duplo. As indústrias de armamento pode pedir impeachment do Trump. Ó, eu vou ler porque eu entendi mais ou menos. Tá, ele bota. Se tu não der espaço depois do ponto, o boneco do Google lê o ponto também. E outra, quando for, escolhe outra parada que não seja a voz do boneco do Google, senão fica difícil da gente entender. Segundo o youtuber Felipe Durante, que mora na China, a China proibiu as vendas de matérias-primas terras raras, por ser de uso duplo. As indústrias de armamento podem pedir o impeachment do Trump? Um monte de interrogação.
Que assim, né? O pedido de impeachment é uma coisa muito séria, tem que ser aprovado pelas duas casas. Então, pode pedir, claro, né? Mas por comprometer os interesses nacionais. E de fato é verdade. Hoje mesmo, é que eu não sei o resultado porque estava vindo para cá, então não sei o que aconteceu. Mas hoje mesmo estava tendo uma reunião em Londres, a pedido dos Estados Unidos, para tentar resolver ou pelo menos amenizar a guerra comercial. Por quê? Já chego no caso das terras raras, porque tem a ver com isso, né? Com as tarifas que foram aplicadas de 245%, 125%, aconteceu uma reunião na Suíça, em Genebra, em que eles prometeram suspender a guerra comercial. Então, durante 90 dias, os Estados Unidos comprariam só 30% da China e a China compraria só 10% dos Estados Unidos. E, teoricamente, as terras raras a China venderia à vontade. Isso no Acordo de Genebra, que foi definido a questão de semanas atrás. Segundo os Estados Unidos, a China não está cumprindo a sua parte do acordo. Não voltou a vender os minerais de terras raras. E, de fato, né, tem toda a razão. O grande problema dos minerais de terras raras não é só a grande concentração no território chinês. É principalmente o processamento. Porque chama terras raras não é só porque é raro de encontrar, é porque é difícil mesmo de fazer todo esse processamento. E a China tem um monopólio de quase 80% disso no mundo. Os Estados Unidos... a China é complicada, né? Ou seja, bom, tem muito chão lá na China, então a gente espera que tenha bastante recurso mineral lá mesmo, recurso natural. Mas, porra, ainda por cima eles detêm a tecnologia de refinar, vou chamar de refinar essas terras raras aí para de fato ser usado, então. E a gente, quando fala de terra rara, a gente tá falando de fonte de energia também, estamos falando de uma porrada de coisa, né? Sim, fonte de energia para... Que nem falou, a indústria de defesa depende hoje dos minerais de terras raras. Isso compromete até a própria segurança dos Estados Unidos, entende? Então, hoje a reunião, ela foi convocada... Oh, que interessante para os chineses, né? Isso foi convocado pelos Estados Unidos para fazer a China cumprir o acordo de minerais de terras raras que, teoricamente, eles tinham se comprometido ali em Genebra. Então, nessa disputa comercial entre China e Estados Unidos, a China tem uma vantagem muito importante, que é, primeiro, né, não sofrer com questões políticas. Vamos imaginar que a China entra numa crise. Dificilmente vai ter um movimento político de oposição para depor o Xi Jinping, né? Claro. Já no Trump, ele vai ter que dar conta do ano que vem de ter uma eleição que pode fazer com que os democratas controlem a Câmara. Ou seja, ele tem que melhorar a economia dos Estados Unidos em questão de um ano, que é o período aí para as eleições. E também essa questão das terras raras. Porque, querendo ou não, a China vai sofrer de não exportar para os Estados Unidos, claro que vai, mas os americanos vão sofrer muito mais, porque isso pode comprometer, como falou, né, a própria questão da segurança pública dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm de onde buscar essas terras raras? Eu estava conversando, acho que foi o Sacani que me falou, que eles têm planos de pegar do fundo do oceano. O que, aliás, é bem contraditório, porque eles se autorizaram a fazerem isso, mas a ONU não autoriza. Porque fala que isso pode comprometer a biologia marinha, não existem pesquisas ainda tão avançadas a ponto de saber. Porque uma coisa é você explorar dentro da sua zona econômica exclusiva, até 200 milhas náuticas, ou pode expandir mais um pouquinho se a ONU autorizar. Outra coisa é você explorar em águas internacionais, em grandes profundidades, sem autorização da comunidade internacional, que é o que os americanos vêm fazendo. Então, ele autorizou, mas a mesma coisa, Igor, não é uma coisa para agora, é uma autorização para fazer pesquisa, futura exploração, e mesmo que ache essas reservas, uma coisa é você explorar, outra coisa é você conseguir utilizar os minerais. Então, difícil falar em prazo, né? Mas caso os americanos tenham o foco nisso agora, não, a gente tem que passar a saber processar isso. Não é questão de um ano que eles vão conseguir revolucionar, talvez questão de 2, 3 anos aí, para conseguir dar conta de suprir uma demanda no mercado interno deles. Ou seja, hoje os Estados Unidos dependem da China. Que coisa, né? Então, o que os chineses podem demandar em troca? Pô, me vende uns chips aí, o que será que eles devem estar... Bom, porque assim, se é verdade que eles não estão cumprindo a parte deles, eles devem ter... Bom, e eles têm essa carta muito forte para jogar, né, cara? Fica difícil mesmo para os Estados Unidos nesse sentido aí, de como opera quando o teu inimigo, entre aspas, aí tá jogando com essa.